Olá você, boa noite, feliz sábado. Estamos hoje começando mais um Verificando e hoje o nosso tema está show de bola. Hoje nós vamos falar sobre liderança e é por isso que nós hoje temos um convidado especial, nada mais, nada menos do que meu irmão mais feio, mas é meu irmão Tiago Pinheiro. Mas aguarda aí que nesse instante a gente o apresenta. Meu nome, como todos vocês sabem, é Iésio. Vai aparecer aqui o arroba do Instagram aqui embaixo. E Samuel, se apresente e dê feliz sábado para o nosso povo. Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Um feliz sábado para você. Muito obrigado pela sua companhia em um novo episódio. Nós estamos no nosso terceiro episódio do Verificando. A sua presença aqui conosco é fundamental, ela é preciosa. Muito obrigado porque vocês também participaram do nosso outro episódio, né? Que nós falamos sobre tempo e os feedbacks foram bastante positivos. Muito obrigado. E como o Iésio falou, né? Nós temos hoje aqui a presença do nosso convidado. Como Iésio disse, nada mais, nada menos do que o irmão dele, o Tiago, né? E para apresentar o nosso convidado de hoje, e para poder falar a respeito do nosso tema, que é a liderança, Tiago, ele é formado em tecnologia em processos gerenciais, bacharel em geografia, líder de jovem, ex-coordenador da 18ª região de desbravadores e atualmente ele atua como coordenador na área ali de Pojuca, não é isso, amigo? Isso ali, Pojuca, Itanagra, Araçás. Legal! Por aí vai. Só uma observação, o nosso apresentador Iésio disse que é o irmão mais feio. Eu não entendo, né? Eu estou casado e ele não, mas vamos lá. Ô, Glória! Ai, meu Deus, eu aguento. Então, fique conosco que você vai aprender muito hoje sobre liderança. Roda a vinheta. Muito bem, queridos, eu quero convidar você a fechar seus olhos para junto nós fazermos uma oração como de praxe do nosso programa. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir a Tua palavra e aprender mais de Ti. Obrigado por essa audiência, pelo nosso amigo, nossa amiga que nos acompanha nesse momento e que o Senhor nos dê a permissão, ó Pai, de abrir a Tua palavra e aprender mais de Ti. Conduz todo o programa de hoje e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vamos começar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre liderança, como vocês já viram aí. Eu gostaria de começar falando algumas lideranças do mundo atual, do século 21. Podem ser lideranças boas ou ruins, mas são pessoas que lideram alguma coisa, entendeu? Uma das grandes lideranças que estão na mídia, mas eu não estou falando que ele é positivo ou negativo, é Joe Biden. Entendeu? Quem aí não já ouviu falar de Joe Biden? Presidente dos Outra Estados Unidos. Liderança, Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, Emmanuel Macron, que é o da França. Todos esses estão na mídia, entendeu? Existem também as mulheres. Luísa Trajano. E quem é Luísa Trajano? Uma grande administradora e líder. Alguém aqui já ouviu falar na Magazine Luiza? Magalu? É ela. Dona Maria Paula Capuzzo, líder e diretora da Colgate-Palmolive aqui no Brasil. Existe também Gisele
Lanza, que é diretora-geral do grupo Intel Brasil. Para quem não conhece, Intel é um fabricante de processadores ou microprocessadores para computadores em geral. Um dos maiores do mundo, se não for o maior. Você falou aí de grandes líderes corporativos, não é? Mas também nós temos grandes líderes de tecnologias, né? Que também não deixa de ser corporativo. Mas das mídias sociais temos o Mark Zuckerberg, nós temos também Elon Musk, são grandes líderes que na nossa atualidade tem grandes nomes. Mas também existem aqueles líderes, né, que têm a sua participação histórica no mundo. E aí eu posso citar, né, líderes como Martin Luther King, Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares. Quem nunca ouviu falar a respeito desses nomes de liderança, né? Com certeza. Então são grandes líderes. E é com isso eu queria já começar provocando o nosso amigo, o nosso convidado de hoje. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Tiago, é: a pessoa, ela nasce líder ou ela se torna um líder? Boa noite aos irmãos, boa noite a Samuel, ao Iésio. Samuel, essa é uma pergunta, eu diria até fácil de responder. Ninguém nasce sabendo de nada. Todos nós, quando nascemos, só sabemos duas coisas: chorar e mamar. Sabia não? A gente não sabe. Então, um líder, ele nasce pronto? Não. Agora, um líder, com o passar do tempo, através de experiências, através de estudos, ele sim se torna líder, se torna um bom líder. Existem líderes que não têm um estudo, mas com a sua vivência, ele adquire experiência tal na qual ele consegue mudar o mundo. Ele consegue mudar pelo menos ali a sua área ao redor. Perfeito. E nós vamos falar hoje sobre Moisés, que a gente ainda não falou. O interessante de Moisés é que ele foi um líder instituído por Deus, de responsável para conduzir o povo dele, o povo de Israel, para a terra prometida. Verdade. Quando a gente fala de liderança, não tem como nós não olharmos ao olhar da Bíblia, né? Mas eu queria perguntar para você, Iésio, quais são as características de um bom líder, né? O que uma pessoa que quer se tornar o líder, ela precisa ter, assim, na sua visão, no seu entendimento? Boa pergunta, Samuel. Você me fez lembrar um texto de Ellen White, o qual diz que Deus procura homens ou precisa de homens que são honestos, homens íntegros, homens que não se vendam, homens que chamem o pecado pelo nome. Algo interessante sobre nome. A Bíblia em si não revela o nome verdadeiro de Deus. Moisés perguntou: eu vou em nome de quem? Eu vou chegar lá, eu vou falar quem foi que me mandou, o que foi que Deus disse? Eu sou. Porque Deus não revelou o nome dele? Porque você só conhece alguém se você chamar pelo nome. Antigamente, você dominava os deuses pagãos dele só se você chamasse pelo nome. Legal, interessante. Você quer complementar, Tiago, da sua contribuição? Eu diria que para um líder ele ser instituído, ele precisa que algum outro líder o faça. Com certeza. Então, só complementando aquilo que a Iésio falou. Se Moisés foi escolhido em algum momento como líder, foi porque um outro líder maior, superior a ele, o escolheu. Legal, interessante. Iésio, todo líder ele é igual? Será que existem tipos de lideranças
Não. Todo líder, ele, tipo, depois que ele se formou, que ele se tornou, enfim, existe um padrão a ser seguido? Não. Existem vários tipos de liderança. Um mais comum é chamado de autocrático. O que é essa liderança autocrática? É o que a maioria das organizações seguem, e até a igreja também, de que, Samuel, tá ali aquele copo, eu acho bom colocar aquele copo ali em cima da cadeira, pronto, vai ficar ali. Você não tem voz, você vai ter que seguir o que foi mandado. Isso daí é algo autocrático. Existe também a democracia, que é aonde nós vivemos. Teoricamente, nós temos voz, né? Não é o que acontece muito. Na prática não é, né? Pois é, mas a democracia, todos nós temos voz, temos e tal voto. E eu também gosto de um outro tipo chamado meritocrático ou meritocracia, porque você é reconhecido através dos seus méritos. Entendeu? Se você faz algo bem feito tal, quem é que não gosta depois que você se acaba, você faz um trabalho bem feito, o seu chefe chega assim: olha, Samuel, parabéns, viu? Você conseguiu chegar à excelência. Isso daí chama-se meritocracia. O brilho até surge, né? Quando você ouve um negocinho desse assim. É muito bom, gratificante. E, Tiago, você concorda com Iésio? Você acha que Deus ele tem um estilo de liderança? Boa pergunta. Não digo todos os modelos, mas sim, com certeza Deus, ele em algum momento ele pode ser ditador, em algum momento ele pode ser, como Iésio falou, Autocrático, democrático. Isso, a Bíblia ela fala sobre isso, né? Quando a gente pensa um pouquinho sobre as regras do santuário, ali não tem como você ir para a direita ou para a esquerda. Ou você faz aquilo, ou você não faz o que está sendo dito. No entanto, já existem outros momentos em que a Bíblia fala em que Deus queria destruir um determinado lugar, e determinada pessoa em que Deus queria salvar, conversou com ele, e Deus, em um determinado momento, adiou a decisão para, em algum momento, né, tentar salvar alguém ou alguma coisa. Enfim, então Deus ele tem alguns estilos de liderança. Deus ele tem uma liderança, digamos que mista, né? Vários estilos. A depender da situação, ele vai conduzindo ali. Às vezes ele pode ser autocrata, às vezes ele pode ser democrático. Eu ia falar democrata, mas enfim. Pronto. Moisés, ele foi escolhido, né? Ele foi instituído por Deus para ser líder, ou um responsável, né, de conduzir o povo para a terra prometida. Que responsabilidade! Será que ele não teve medo? É claro. E Tiago, será que... Pronto, você hoje é o quê? Líder da 29ª região? Também. Qual? Também. Pronto, 29ª região, lá do lado de Araçás, Pojuca. E um abração para vocês aí de Araçás, de Pojuca, que nos acompanha. E aí, Tiago, você não teve medo não quando chegaram assim, que já que você é novo lá, né? Passou a morar lá recentemente, você não teve medo desta missão? Olha, eu te digo que nós temos medo do desconhecido. Agora, daquilo que é conhecido, daquilo que você já tem uma vivência, daquilo que você já é experiente, o medo ele não tem vez. Pelo contrário, o que a gente sente, na verdade, quando a gente troca de algum lugar, é desafio. Não, eu vou ter aqui neste local novos desafios que estes eu não tinha no outro local em que eu estava. Então, medo para aquilo que é conhecido, não.
Agora, para aquilo que é o desconhecido, aí a história é diferente. E você citou no início, Iésio, que Deus, ele chama pessoas, né, homens e mulheres, né? Quando fala assim, homens é a figura tanto masculina quanto feminina, mas homens que sejam corajosos, que não tenham medo do desafio. Acho que ele viu isso. Pecado pelo nome. Exato. Acho que ele viu isso em Moisés, né? E também em tantos outros líderes que ele chamou. Mas para a gente já começar a entrar na nossa história, né? Para a gente começar a entrar no nosso debate aqui, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, tá bom? E abra lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 10, que esse é o texto base de hoje. Eu quero convidar você a verificar junto conosco. O verso diz o seguinte: vem agora e te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, quando a gente lê esse verso, ele está introduzido em um enredo na qual Moisés ele é chamado por Deus para liderar. E aí eu queria fazer duas provocações importantes, né, para o nosso tema. Samuel, me perdoe. Pode falar. Não é corrigindo, mas assim, o texto ele é bem claro. Não foi nem um pedido, foi uma ordem. Uma ordem. Vem, vírgula, agora, vírgula, e eu te enviarei a Faraó. Então, Não- Moisés não teve nem... Não teve escolha. Verdade. Moisés tremeu na barra. Vem, vírgula, agora, vírgula. Ele não teve escolha, irmão. E você, se Deus fizesse isso com você, como você reagiria? Hashtag sim ou hashtag não? Comenta aí pra gente poder saber. Vai, ô raça. E aí e diante desse comentário importante, né, que Moisés ele não teve nem a opção talvez de dizer não. E aí nós falamos aqui no início a respeito das lideranças, né? Às vezes o estilo de liderança autocrático exige uma delegação direta. Não é isso? Você vai ter que ir fazer essa missão. Foi o que Deus fez aqui agora. Fez com Moisés. Mas aí eu te pergunto, Iésio, você já viu algo tão sobrenatural a exemplo? Você já viu uma árvore pegar fogo e não se consumir? Como é que você reagiria a isso? Não. Não, né? Mas na Bíblia nós temos o relato da sarça ardente. Moisés ele estava caminhando pelo deserto e de repente ele viu uma árvore pegando fogo e não se queimava. Isso daí chamou a atenção de Moisés, né? Você está passando no deserto e tal, você vê um negócio desse. Nem se fosse no deserto, nos tempos de hoje, se uma árvore na frente de sua casa pega fogo e não se queima, todo mundo ia se espantar. Pior quando ela começasse a falar, né? Verdade. Aí Moisés fez o quê? Chegou mais perto. Assim que ele chegou mais perto, né? A árvore começou a falar. Começou a falar. Já pensou? Olha só. A árvore começou a falar: Moisés, tira estas sandálias, porque o local onde você está pisando é terra santa. Aí Moisés, olha, se assustou, mas tirou a sandália e foi lá ter com a árvore. Aquela árvore representava a presença de Deus. Mas um detalhe: por que Deus pediu para Moisés tirar a sandália? Senta que lá vem a história. Porque a cultura de Moisés, quando ele estava no Egito, ele aprendeu a cultura dos outros deuses. E nesta cultura aí, quando é que alguma pessoa chega perto de uma divindade, ela precisa tirar as sandálias, porque dizem que é algo santo, sagrado. Então tira a sandália para entrar
na presença dessa entidade. Quando Deus falou isso, Moisés, tire as suas sandálias, isso daí Moisés, olha, foi na cultura dele. E eu não estou falando com uma pessoa qualquer, eu não estou falando com um líder qualquer. Era necessário reverência, né, naquele momento. Reverência, exatamente. Verdade. Tiago, o que você acha que árvore e liderança tem a ver? Será que tem alguma coisa a ver? Meu amigo Samuel, eu acredito que árvore e liderança tem tudo a ver. Porque a árvore, para ela estar suspensa em algum lugar, ela primeiro precisa ter raízes. E essas raízes, elas estão interligadas, estão afundadas, colocadas em algum lugar ou em alguma coisa. E se um líder ele não tem raízes, ele não tem conhecimento, porque a raiz ela puxa nutrientes, né? Nutrientes do solo. Se ele não tem isto, ele não tem como crescer. Eu entendo também que o caule da árvore, ele é como se fosse a história daquele líder, não? Ali é o caminho em que aquele líder percorreu até chegar àquela determinada altura. Eita! Meu Deus do céu! E as suas flores, os seus frutos, as suas folhas, nada mais são do que as suas conquistas, as experiências que ele adquiriu com o passar do tempo, enfim. E a Bíblia diz que a árvore que não tiver fruto corta. Cortada. Pesado esse... Ou seja, pesado. Um líder precisa ter frutos. Ele precisa alcançar o objetivo o qual lhe é proposto. Se ele é líder de alguma coisa, né? Então, logo, um líder forma outros líderes. Exatamente. Quem era Moisés? Ninguém. Ao tentar proteger, defender a vida de um hebreu, ele foi e tirou a vida de um soldado egípcio. E meu filho, egípcio matando egípcio, a coisa já não prestava. Imagine um hebreu matando egípcio. Aí era guerra, né? Era guerra. Aí Moisés fugiu, pronto. Passou muito tempo longe de tudo tal, e o povo chegou a esquecer Moisés. Não foi não, Tiago? Não é assim que relata a história? Sim. E aí, você quer... Pronto. E aí, daqui a pouco, Moisés, né? Deus fala, vá lá e volte. E aí Moisés, e agora? Como é que eu vou voltar? Eu vou chegar lá e vou liderar um povo que mal me conhece. E aí, Tiago? Eu vou falar o quê se eu nem sei falar? Moisés não sabia falar muito bem. Tiago, eu não sei se você já ouviu falar, se Jesus também já ouviu falar a respeito disso, mas alguns escritores dizem que Moisés era gago. Era isso? Era isso mesmo? Verdade, a Bíblia fala sobre isso. Interessante que uma das desculpas que Moisés deu para não cumprir a missão que foi proposta a ele, ou melhor dizendo, que foi determinada a ele, uma das desculpas foi justamente essa: Senhor, eu não sei falar. E Deus, ele, como é um ser de misericórdia, e quando ele manda você tem que ir, então ele dá meios para você chegar ao objetivo. Deus, ele determina que uma outra pessoa seja o porta-voz de Moisés. Mas o interessante é que ao passar do tempo, ao passar da história, nós percebemos que este porta-voz, ele teve um início
e um fim, a função de porta-voz, né? Teve o início e o fim. Porque quando nós lembramos sobre outras histórias, outros fatos, né, que Moisés passou, nós vemos que quando ele desceu do Monte Sinai, onde ele recebeu das mãos de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, onde nelas estavam escritas, elas foram escritas, né, na verdade, pelo dedo de Deus. Quando ele desceu daquele monte, que viu o povo em pecado, porque estava adorando qualquer coisa menos um Deus, ele simplesmente quebra os 10 mandamentos e ali ele profere palavras duras, palavras em que o povo para o que está fazendo para refletir aquilo que de fato eles infelizmente fizeram de maneira equivocada. Ali não teve gagueira certa, não foi? Não teve gagueira. Pois é. Aí você falou que Arão, né, ele teve o início e um fim. O fim mais ou menos de Arão ser porta-voz foi justamente aí, porque Moisés subiu, né, ao monte lá, e aí o pessoal ficou perguntando a Arão: e aí, Arão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? De quem foi a ideia de construir o bezerro? Justo do porta-voz. Mas vamos voltar um pouquinho, porque a gente está adiantando um pouquinho a história. Aí Deus mandou Moisés ir lá. Moisés não queria ir. Moisés não falava bem, como disse Samuel. Está lá em Êxodo, no Êxodo capítulo 4, versículo 10 a 12, e está lá escrito que Moisés não falava bem. Moisés não era ninguém. Moisés também não sabia o nome de Deus, que aí Moisés perguntou: eu vou chegar lá em nome de quem? Yesel, agora, apesar disso tudo, Moisés ele tinha alguns atributos, e atributos estes que o faziam um líder exato para poder guiar o povo de Deus. O que é que eu estou falando? Moisés ele era pastor de ovelhas, correto? Correto. Pronto. E todo bom pastor ele cuida das suas ovelhas. Das suas ovelhas. Interessante é que a ovelha, meu amigo, ela não consegue beber água quando a água ela está muito agitada. Ela pode estar morrendo de sede, mas ela não vai beber. Por quê? O barulho da água assusta a ovelha. Então, para que aquela ovelha ela possa beber água, o bom pastor ele precisa encontrar um local onde a água esteja bem tranquila, bem mansa, ou pegar a água e colocar em um local na qual onde a água esteja ali bem paradinha para que a ovelha possa beber. Um outro detalhe é o seguinte: eu lembro de um texto que diz, Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz aonde? Em verdes pastos. Verdes pastos. Meu amigo, as ovelhas, elas confiam no seu pastor. Tanto é que quando uma ovelha nasce e um pastor já existe ali, e aquela ovelha ela cresce com aquele pastor, quando se troca o pastor, a ovelha ela não consegue mais beber água, ela não consegue mais se alimentar, a ovelha ela não se sente segura. Engraçado que o Senhor meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz de beijo de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma para o amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Amigo, pode alguém dormir com um monte de problema ao seu lado ao seu redor? Vamos lembrar, né? Tempos antigos, muitos animais selvagens, não era a quantidade que nós tínhamos hoje, eram muito mais, né? Muito mais animais selvagens. Então, como uma ovelha, ela vai dormir em verdes pastos. Como é que uma ovelha dorme?
Uma ovelha ela só dorme em vez de pastos porque ela tem um pastor que está ali para proteger. Vocês sabiam, Samuel e Ézio, que a ovelha ela não consegue detectar quando um lobo está se aproximando dela? Ou melhor dizendo, a ovelha ela não consegue detectar um perigo. Se a ovelha ela está comendo capim e o capim está à frente dela, ela vai comendo, e após o capim vem um penhasco, ela não percebe aquele penhasco, ela vai continuar comendo, em algum determinado momento ela vai cair. Com isso eu quero dizer que, apesar de todos os problemas, apesar da gagueira, apesar do não querer ir de Moisés, ele era justamente aquilo que Deus precisava. Ele não somente era um pastor, não somente temia a Deus, como Iésio dizia, mas ele tinha outras características que o sogro dele, Jetro, colocou. No versículo 21 do capítulo 18, diz que procure dentre os homens capazes, tementes a Deus, homens que falem a verdade, homens de verdade, que não aborreçam e sejam avarentos. Todas essas características que Jetro falou, quando ele pediu para que Moisés escolhesse outros líderes, Moisés também tinha. Quer dizer então que isso daí são as características de um bom líder, assim Sim. como Samuel perguntou mais cedo. Exatamente. E você está alicerçado no seu pastor? Pastor, quando eu falo, é Deus. Será que você tem essa intimidade toda, como Tiago falou aqui, sobre que se você estiver em perigo, você está andando no vale da sombra da morte, você vai ficar... Você falou sombra da morte, eu não mexeu. E você, quando anda pelo vale da sombra da morte, será que você teme a Deus? Aí eu me lembrei de uma pequena experiência, né? Que um meninozinho, né? De seus 9, 10 anos foi fazer uma viagem. Aí estava lá ele no avião, nessa viagem, e tranquilo. Daqui a pouco o avião começou a passar por turbulência. E Tom-lhe passando por turbulência, e o povo começou ai meu Deus, nós vamos morrer, Jesus, socorro, começou a invocar todo mundo. Ateu virou cristão. E o menino, assim ó, na dele, calmamente, e o avião lá, cai, não cai, aquele tremedeira toda, aquele desespero terrível. A gente vai morrer! E o menino na dele, tranquilo. Aí alguém chegou assim para ele: menino, você não está vendo que o avião está prestes a cair? Você é louco? Por que você está assim desse jeito? O menino olhou assim para a cara dele, calmamente, e respondeu: eu estou assim porque meu pai é o piloto. Será que nós temos essa mesma confiança no piloto que rege as nossas vidas, que lidera as nossas vidas? Sensacional. A confiança ela é algo muito importante. E falando sobre liderança também, eu acredito que o líder ele tem que transferir essa confiança para os seus liderados. Tiago, você vinha falando... Moisés conseguiu transferir, como foi que Tiago falou, gerou outros líderes. Com certeza. Mas eu te perguntei mais cedo se líder nasce ou se torna. Você me respondeu que se torna. Então, Moisés ele aprendeu tudo que ele sabia de liderança com alguém. E você vinha conversando conosco aqui nos bastidores a respeito de um pai de administração. Quem foi esse pai da administração que a Bíblia nos apresenta? Explica pra gente. Na verdade, nós estamos falando sobre o pai da administração segundo a Bíblia, né? Que essa pessoa é simplesmente o sacerdote Jetro. Jetro, ele era descendente de Abraão. Abraão e Sacare, se eu não me engano, esse foi a segunda esposa
terceira esposa, né, na verdade, de Abraão. Sacar, quando Sara morreu, terceira não, segunda esposa, Sacari, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Ele era um midianita, ele era um sacerdote. E quando a Bíblia ela relata algo muito interessante, que em determinado momento Jetro ele resolveu visitar o Moisés. E quando Moisés soube que Jetro ele estava indo ao seu encontro, ele saiu de onde estava, se não me engano está no versículo 7, e ele foi ter com seu sogro. E quando chegou lá, ele teve duas reações. A primeira foi ajoelhar e a segunda foi beijar a mão. Da mesma forma como Moisés aprendeu, talvez no Egito, a ser uma pessoa que mandasse e tal, etc., com o seu sogro, pois Moisés morou muito tempo com o seu sogro. Foi dessa forma que ele conheceu a sua companheira. Ele aprendeu a ser humilde. E não somente isso. Eu vejo aqui, Yésio, no versículo 11, não, no versículo 9, que Jetro, ele se alegrou no Senhor de Israel. Ele se alegrou por quê? Porque Deus cumpriu a promessa que tinha feito a Moisés, que foi tirar o seu povo do Egito. E levar Um para bom a terra. líder, ele se alegra com a vitória de outros líderes. Glória a Deus. Glória a Deus. Um bom líder, ele jamais irá ficar triste com a vitória de outro semelhante. Pelo contrário. Então, essas são ótimas características de uma pessoa que os teologandos, né, consideram como o pai da administração bíblica. Fora isso, se você for ver depois, existe aqui a questão da nomeação dos auxiliares. Jetro, ele percebeu que Moisés ele estava com muitas atribuições, e essas atribuições estavam fazendo com que a administração do povo estivesse acontecendo de uma maneira equivocada, errônea. Muitos problemas estavam acontecendo e esses problemas não estavam sendo solucionados. Jetro, ao ver isto, ele simplesmente chama Moisés, dá conselhos: Moisés, divida este povo, mas preste atenção, Moisés, nós não vamos delegar pessoas, porque quem delega normalmente não vê caráter, não vê a história. Quem delega vê posição. Ó, aquela pessoa está nessa posição, então eu vou delegar a ela esta e esta atividade. Moisés não delegou. Moisés, da mesma forma como Deus fez, Moisés o fez. Moisés ordenou auxiliares que administrassem 1000, auxiliares que administrassem 100 e por aí vai. Então Deus, ele ordena pessoas. Moisés da mesma forma, né, o fez a pedido de Jetro. Pessoas, aí vem dizendo, né, o versículo 21, pessoas que sejam capazes, que sejam tementes a Deus, que não sejam avarentos, por aí vai. Homens fortes, homens e mulheres fortes e corajosos. Sim. Foi interessante você falar a respeito disso, porque na verdade era até a minha próxima pergunta. E aí eu queria perguntar até para Yésio: um líder, ele deve trabalhar sozinho ou ele deve ter pessoas ao seu lado, uma equipe que seja, como era no exemplo de Moisés, ele trabalhava sozinho ou ele teve algumas pessoas ajudando ele, visto que ele cuidava ali mais ou menos de 1 milhão de pessoas? Como era mais ou menos ali? Boa pergunta. Nosso líder maior, quando ele veio aqui na terra, ele não trabalhou sozinho. Ele escolheu 12 homens. Homens, uns letrados, médicos, doutores, pescadores. Entendeu? Ele escolheu um grupo, ele o capacitou
para que esses homens começassem a cada um ir para um lado, levar a mensagem dele. E ele também instituiu a nós, vocês, como líder, que está escrito na Bíblia: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Entendeu? Então, Deus, Moisés, todo líder precisa de um grupo, de uma equipe em que ele possa confiar para poder, como disse Tiago, dividir em setores e o trabalho fluir melhor. Porque se só for um líder só, já é algo autocrático, né? É algo muito concentrado. E algo muito concentrado, se essa pessoa cai doente e tiver algum problema, a missão acaba. Acaba perdendo o controle, né, da situação, e aí o resultado inevitável a longo prazo pode ser fracasso, né? Com certeza. Então, acho que é isso. E Ezio me fez lembrar que nem Deus é uma pessoa só. Deus é Pai, é Filho e também Espírito Santo. O Pai tem o seu papel, o Filho também, o Espírito Santo também. O diretor de sua igreja tem o seu papel. Os departamentais também têm. E você que está sentado no banco, que acha que só está esquentando ele, você também tem seu papel. Procure e haja. Perfeito. Agora eu queria fazer uma provocação para o nosso convidado. E aí ele vai dizer a respeito do conhecimento dele. Tiago, você acha que nossos líderes governamentais, eles seguem as diretrizes de liderança que Deus ele quer para nós? Você acha que está tudo caminhando direitinho? Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que o nosso Papai do Céu, ele manda nós fazermos algumas coisas pelos nossos líderes políticos, pelos nossos líderes maiores. Orar e mais o quê? Respeitar. Orar e respeitar. Orar e respeitar. É bem verdade que até mesmo, Samuel, dentro da nossa igreja ou de outras instituições, a liderança ela não tem feito, não digo na sua grande maioria, mas alguns, elas não têm cumprido o papel que lhe corresponde, a parte que é proposta a ela. Tem administrado as coisas de Deus de maneira equivocada, de maneira errônea. Mas é bom lembrar que nós estamos num hospital, né? Onde existem pessoas aqui que sim, de fato estão doentes. Eu estou doente, eu tenho muitas doenças. Eu tenho muitos problemas. Problemas estes que, olhando para Cristo, olhando para a cruz, nós pedimos: Senhor, nos socorre. Senhor, me aperfeiçoa, me limpa. Então, respondendo a sua pergunta de maneira direta, a maioria dos nossos administradores, eu acredito que eles não têm colocado Deus em primeiro lugar e feito uma administração como a palavra do nosso Senhor pede. Afinal de contas, nossos políticos hoje são conhecidos, ou melhor, são adjetivados como ladrões. Ladrão! 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 Pessoas que não têm escrúpulos, pessoas que infelizmente procuram a melhora de si e não a melhora dos outros com políticas públicas. E como diz a Bíblia, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Perfeito. Eu acho que, não entrando de forma profunda nesses méritos, mas realmente, se tivéssemos líderes como Moisés foi, né, temente ao Senhor, nós seríamos totalmente diferentes. Líderes como José, como a gente abordou no nosso primeiro capítulo, a história seria diferente.
Agora, só parando para poder colocar uma observação, Moisés, de fato, ele foi um grande líder, porque ele aprendeu com outros líderes. Mas, da mesma forma que Moisés foi um grande líder, Moisés também vacilou muito. Eu lembro de uma parte onde Moisés ele está no mar, não lembro o nome do mar agora, acho que foi no Mar Vermelho, onde as águas do Mar Vermelho são águas salgadas e o povo precisava de água para beber. E então Moisés ele clama a Deus, Deus o ouve e diz: toque na rocha. E Moisés, diferente do que Deus pediu, Moisés bate na rocha. Deus bate na rocha. Pois é. Aí você lembrou muito bem sobre o Mar Vermelho, que Moisés, depois de que o líder maior instruiu ele, depois das 10 pragas, Moisés conseguiu conduzir o povo até a terra prometida. Só que o caminho não foi fácil, mas Deus sempre estava com ele. Até que o ápice da história foi o mar. Quando Moisés e a equipe dele chegaram e viram o mar. E agora, Moisés, nós vamos fazer o quê? Você é o nosso líder. E aí? Seu sem vergonha, você trouxe a gente pra aqui, meu Deus, eu vou morrer. Qual foi a atitude de Moisés? Orar, pedir orientação ao líder maior. E é interessante também é que Moisés só chegou ali porque a todo momento ele estava sendo guiado por um líder maior. Se não fossem as instruções do líder maior, se não fossem as inferências que o líder maior fez através das pragas e outros milagres, aquele momento nunca teria chegado. E quando Deus deu a orientação do que Moisés deveria fazer, né, para que ele atravessasse o mar, enquanto o povo passava, Moisés continuava orando, conversando com Deus, de mãos levantadas. Chegou a um ponto que Moisés se cansou tanto que as mãos estavam levantadas, que foram solicitadas outras pessoas que segurassem a mão dele. Enquanto Moisés estava conectado com o líder maior, todo mundo conseguiu atravessar aquele grande mar e chegar ao outro lado em segurança. Tem muitas pessoas que não acreditam nessa história, que dizem que não, tem um certo momento de que as águas do Mar Vermelho, eles chegam a bater nas pontas dos pés, no joelho, porque realmente existe o momento de seca. Aí eu vou e lhe pergunto, e os soldados de Faraó morreram como? Com água no joelho? Complicado. Mas eu queria agora retomar, né, um episódio da história de Moisés para poder ressaltar uma característica do líder, né, que é o cuidado. Teve um momento da história do povo de Israel sobre a liderança de Moisés, que ele estava ali no meio do povo, né? Enquanto Moisés precisou se retirar durante 40 dias para poder ter ali uma comunhão com Deus, receber novas instruções, o povo decidiu simplesmente, como nós já falamos aqui, que iríamos adorar qualquer coisa menos um Deus. E nesse episódio, né, ele desce e Deus ele diz: vou destruir essa nação. Naquele momento ali, se não fosse o cuidado de Moisés para com o povo, em interceder
pelo aquele povo, certamente não existiria mais história de Israel, não ouviríamos falar sobre o povo de Israel. E aí eu queria que algum de vocês comentasse a respeito desse atributo, né? Por que é tão importante o líder ele ter carinho pelos seus liderados? Não somente carinho, Samuel, mas da mesma forma que ele precisa ter carinho, ele também precisa saber corrigir. Mas vamos lá, porque um líder ele precisa ter carinho. Líder que é líder, ele não manda. Líder que é líder, ele vai junto. Líder que é líder, ele não diz nade. Líder que é líder, ele nada junto, ele acompanha. Ele está ali a todo momento. A aflição que o seu liderado passa, ele também passa junto. Por quê? Para demonstrar exemplo. Da mesma forma como nós estamos aqui sofrendo nesta terra, nosso líder maior um dia desceu, se esvaziou de si, se tornou homem como nós, sofreu os mesmos sofrimentos, ou na verdade outros sofrimentos, né? Outros sofrimentos, mas sofrimentos estes que são comparados aos nossos. Eu diria que na verdade quando no jardim do Getsemane o ápice do sofrimento de Cristo aconteceu. Afinal de contas, ele suou sangue. Então, querer comparar um pouquinho o nosso sofrimento, comparando com o sofrimento que Cristo sofreu aqui nesta terra, não dá, né? É complicado. Então, esse nosso Deus, ele nos deu exemplo. Por quê? Porque eu acredito, né, que ele dizia assim: se eu consigo, eles também podem, eles também conseguem. Então, o líder, ele é carinhoso. De que forma? Ouvindo o seu liderado, mas principalmente dando exemplo. Se ele pode, os outros também podem. Teve um negócio que me chamou a atenção, que o povo de Deus de Israel, eles adoravam a Deus. E quem era a ponte era Moisés. Só que quando Moisés subiu ao monte, Moisés começou a demorar muito, e aí o povo, e aí agora? Nós vamos fazer o quê? Desorientado, né? Nós temos necessidades básicas, algumas necessidades fisiológicas. E uma necessidade que nós temos, que muita gente não sabe, que nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para adorar alguma coisa. Nós fomos criados para adorar Deus. Mas a necessidade do povo humano, né? Se Moisés subiu e eles não estavam vendo mais ninguém que adorar, eles tiveram a necessidade de adorar alguma coisa. E o que foi essa coisa? Um bezerro. Que nós possamos ter esta necessidade de adorar, e que nós possamos adorar a pessoa certa e não as coisas vãs. Vamos lá, e você, comente aí o que você está achando, né? Se você está nos acompanhando e está gostando desse episódio, não esqueça de deixar o seu like aí, também deixar o seu comentário, deixar a sua contribuição, que nós estamos lendo, né, Yesio? Estamos acompanhando aí todo aquele feedback que você tem dado aí para cada um de nós. Tiago, qual foi o seu maior desafio na sua trajetória de líder? Qual foi aquele desafio que você falou assim: rapaz, eu acho que eu não vou conseguir? Samuel, foram assim, são vários, sabe? Eu não digo foram, são porque a cada dia um desafio novo surge. E se você não tiver Deus em primeiro lugar, você desiste. E assim, desafios é normal. A todo momento você vai ter um desafio. Às vezes você vai precisar
recolher-se à sua insignificância, olhar para Deus e dizer: Deus, eu não consigo, mas com o Senhor na frente, o objetivo já foi alcançado. Eu não tenho uma história agora, mas em suma seria isso. Agora sim, eu diria uma coisa para você, Samuel. A nossa maior dificuldade como líder hoje é não desanimar. Não desanimar. Porque o líder, quando ele se desanima, ele para. E quando o líder para, ele deixa de ser líder. Isso me faz lembrar de uma história de um líder de uma grande empresa na qual ele conseguiu alcançar todos os objetivos que ele queria. E ele ficou triste, porque ele chegou ao ápice e no ápice não tinha mais o que fazer. Então, de tanto ganhar, ele ficou triste. Ele não tinha mais o que fazer e ele decidiu se matar. E eu vou contar aqui para vocês, meus amigos, a história de um homem que se esqueceu de se matar. Até nisso ele fracassou, veja só. Ele se esqueceu de se matar. O que foi que aconteceu? Em determinado momento, ele simplesmente disse: olha, eu vou me matar, não tenho mais objetivo de vida. E como eu já falei, líder, que é líder, ele tem objetivos. Se um objetivo é alcançado, ele precisa buscar outro objetivo e por aí vai. Ele não tinha mais objetivo, resolveu se matar, entrou dentro do carro, chegou próximo a uma ponte, subiu na ponte e disse: vou morrer. E quando ele ia se jogar da ponte, um menino chato começou a falar com ele: ô tio, me ajude, pelo amor de Deus. Ele olhou para mim: rapaz, tu é chato, deixa eu me matar. Não, tio, pelo amor de Deus, me ajude primeiro, não sei o quê. E aquele rapaz, para poder ficar livre daquele menino chato, resolveu ajudá-lo. Então ele saiu de onde estava e perguntou: menino, o que que tu quer? Vem cá em casa, tio. Então ele foi. Ele foi na casa daquele menino. Quando chegou lá, ele percebeu que a casa estava caindo. Ele olhou dentro ali dos armários, não tinha o que comer. Ele olhou o chão estava todo esburacado. Então ele olhou aquela situação: meu Deus, como alguém pode viver assim? Então ele começou a ajudar aquela criança. Começou a ligar para os seus amigos, um que era engenheiro, outro que era advogado, outro que era médico, porque ele viu que a mãe estava doente, não conseguia levantar da cama. E então passou o dia e o amigo, o engenheiro, chegou lá, começou a levantar a parede, a rebocar a casa. O outro amigo que trabalhava na prefeitura, na parte da educação, chegou lá para poder ajudar, porque ele viu que aquele menino não estava estudando. Então aquele menino foi matriculado em uma escola. O médico foi lá, ajudou a mãe, levou no hospital, a trouxe novamente para casa, passou exames, e aí o dia foi passando, e quando chegou no pôr do sol, ele disse o seguinte: olha, meus amigos, eu vou para casa, mas amanhã eu volto, porque eu estou percebendo que o que eu preciso fazer nessa casa eu ainda não concluí. Então ele entrou dentro do seu carro e, voltando para casa, ele começou a pensar assim: rapaz, eu saí com um objetivo, eu queria fazer alguma coisa, mas eu esqueci o que ia fazer, rapaz. Ele se esqueceu Se matar. de se matar. Por que ele esqueceu de se matar? Aí vem a pergunta. Porque ele viu um objetivo. Ele percebeu um objetivo. Ele teve uma motivação. Sim. Como você falou, um líder, ele tem que ser motivado. Agora, meu amigo, se você é um líder e tu não é motivado, tome muito cuidado, porque pior que um líder desmotivado é um burro motivado. Meu amigo, Não é verdade. Ô, se Yésio, aparecer um negócio desse em sua vida, pai, E ainda corre o perigo Cata dos fora, seus liderados também motivar, né? Tem um perigo muito grande aí. mas respondendo uma pergunta que sempre fazem aí nas igrejas: como fazer para que uma pessoa não se afaste da fé?
Como fazer para que uma pessoa não se desanime na fé? O que é que eu preciso fazer para não me desanimar na fé? O que é que eu preciso fazer? Trabalhar. De fato. Trabalhe, irmão. Se você trabalha, você esquece de se matar. Mente vazia. Oficina do diabo. Exatamente. Aí eu queria fazer essa última provocação. Aí tanto o Thiago ou o Yes, ele pode responder, pode ficar à vontade. Nós falamos aqui de liderança de grandes grupos, mas é a respeito de ser líder de nós mesmos. É a respeito de ser líder também no nosso lar. Como é que isso funciona? Essa é uma pergunta que nos faz arremeter algumas palavras extras proferidas por nosso Papai do Céu. Papai do Céu instituiu sacerdotes dentro do lar. Esse sacerdote, ele é caracterizado pela figura do homem, mas para os lares onde não existe um homem, ele é caracterizado pela figura da mulher. Afinal de contas, hoje, dentro da nossa igreja, da nossa instituição, né, nós temos tanto os anciãos quanto anciãs agora, né? Então, falando especificamente sobre nosso lar, sobre família, o sacerdote do nosso lar é Deus. Precisa ser Deus. Nós somos meros discípulos. Discípulos estes que fazem o papel de sacerdote, o papel de Papai do Céu dentro do nosso lar, administrando, instruindo, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que está escrito na palavra de Papai do Céu. Amigos, muito obrigado, né? Acho que a conversa de hoje foi bastante produtiva. Falamos a respeito da liderança à luz da Bíblia, né? Aprendemos aqui exemplos, acima de tudo, o exemplo de Deus para cada um de nós e como é que Ele chama as pessoas, chama e capacita as pessoas para serem líderes. E eu queria convidá-los agora a fazer as suas considerações finais. Iésio, Thiago, e logo após eu faço as minhas considerações. Que nós não sejamos reclamões, porque o povo foi muito murmurador, ele rodou até as gerações morrerem para as novas entrarem. Que nós possamos aprender com os erros dos outros. Moisés concluiu o serviço dele, ele conseguiu levar o povo até a terra prometida? Conseguiu. Mas teve um detalhe. Como o Tiago falou, Moisés errou. Ao invés dele tocar na pedra, ele feriu a pedra. Por causa desse erro, ele não entrou na terra prometida. Ele levou o povo até a terra prometida, mas por causa de um erro, Deus não autorizou ele a entrar na terra prometida. Que nós possamos ter cuidado, que nós possamos focar no nosso alvo e que nós possamos obedecer a ordem de Deus, ide por todo mundo, ser líder e pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tiago, suas considerações finais? Eu separei, Samuel e Ézio, duas frases que eu acho muito interessantes. A primeira diz o seguinte: se você quer fazer todo mundo feliz, não seja um líder, venda sorvete. Essa é a primeira. A segunda diz o seguinte: o falso se dá bem com todo mundo, o verdadeiro líder, não. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele deixou um caminho para nós, cidadãos desta terra, mas estrangeiros também, seguimos. Este caminho, ele tem um objetivo. O objetivo é chegar às mansões celestiais. Mas a partir do momento em que você
durante o caminho conquista os seus objetivos, você acaba atraindo pessoas que não gostam de você, pessoas que acham que são melhores que você, pessoas que vão dizer, olha, está fazendo daquela forma, mas desta forma é melhor. Talvez não para que seja melhor para você, mas para que prejudique você. Infelizmente o mundo é formado de invejosos. E às vezes nós mesmos somos invejosos. Mas que a cada dia nós possamos ser como Jétro, ao ver o nosso amigo, líder, crescendo, se alegrar com a vitória dele também. Então, se você quer fazer todo mundo feliz, venda sorvete, irmão. Mas não seja líder, não. Até um banguelo, né? Consegue consumir o sorvete. Legal. E as minhas considerações finais é para você, líder, tá? Líder de uma organização, líder de um departamento da nossa igreja, enfim, você que já exerce essa função de líder. E eu faço das palavras de Paulo uma reflexão. Paulo ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O líder que ele não imita a Cristo, ele não merece estar no lugar que está. E que eu e você possamos ser líderes de nós mesmos, acima de tudo, assumindo o controle de nossas vidas no quesito de saber administrar nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ações, mas que tudo isso possa ser regido unicamente pelo exemplo de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é com essa reflexão, com essas considerações que eu agradeço a você, amigo, agradeço a você, amiga, agradeço a Iésio, agradeço a Tiago. Muito obrigado, Tiago, pela sua participação aqui no nosso episódio de hoje. Eu que agradeço, meninos, e peço que todos vocês continuem orando pelo jovem Samuel, pelo jovem Iésio, para que a cada dia eles continuem influenciando pessoas a mansões celestiais. Amém. E eu quero fazer um convite especial para você que está aí do outro lado da telinha. Amanhã, quer dizer, na realidade hoje, né, depois do pôr do sol, já é sábado. Que você possa procurar uma igreja adventista mais próxima de sua casa e venha nos fazer uma visita. Vai aparecer um linkzinho aí que é Encontre uma Igreja. Procure, vá lá que tem uma mensagem super especial amanhã. Deus quer falar contigo. E, como diz o nosso texto base, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a honra e glória de Deus. Esteja sempre verificando. Abraços. Tchau, tchau.